A semana passada nós começamos a ministrar com vocês a respeito daquela dualidade que os homens que não observam a palavra de Deus com uma visão da sabedoria cristã, com uma visão do cristianismo, considerando Deus como Deus e não tentando comparar Deus com os homens, naquela dualidade que tentam criar um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus severo, é um Deus violento, é um Deus que acusa, que mata, que destrói. O Deus do Novo Testamento é o Deus paz e amor, é o Deus amoroso, é o Deus que manda seu filho, é o Deus que perdoa. Então nós começamos a abordar, depois você pode assistir lá a primeira parte desse estudo, e nós começamos a falar que principalmente o conceito da lei que foi dado no Pentateuco não foi meramente para trazer conceitos morais para o indivíduo, embora se aplique na vida de cada um, porque a lei moral nos faz lembrar de uma necessidade de informação. A lei mosaica ela vai se resumir em dois padrões, em dois princípios, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral nós conseguimos ver a estrutura dela no Decálogo, lá no capítulo 20 de Êxodo, nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. São princípios morais. Enquanto que quando você vai em vários, daí você vai chegando em Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai vendo que a lei ela vai se diversificar, ela vai ser mais ampla, ela vai ser mais abrangente, ela vai trabalhar sobre direito de posse, ela vai trabalhar sobre saneamento, sobre direito de propriedade, sobre a questão da liberdade dos escravos, sobre o tratamento e a dignidade para os escravos. Então a lei vai ser muito mais abrangente. E também a lei vai tratar do quê? Dos conceitos cerimoniais, de como o sacerdote deveria se portar na questão do culto, como deveria se vestir, como deveria realizar os cerimoniais. Então nós costumamos dizer que existe na lei mosaica, principalmente no livro de Êxodo, indo até o livro de Deuteronômio, desses quatro livros, o conceito da lei mosaica que estabelece o princípio da lei moral e da lei cerimonial. A lei moral estabelece o caráter de Deus, e o caráter de Deus continua sendo o mesmo, porque Deus não muda. Deus é o Deus do velho, Deus é o Deus do novo, o caráter dele é imutável, mas os conceitos da lei cerimonial mudaram. Por quê? Porque nós não precisamos mais de um tabernáculo, não precisamos mais de um templo, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote humano, não precisamos mais do sacrifício de bodes e ovelhas, nós não precisamos mais daqueles rituais naturais da cultura judaica, da lei, porque todos esses rituais, todos esses sacrifícios e todas essas oferendas, ou todas as formas de manifestação da tradição do culto judaico, é transferido para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, e se completa, se concretiza, se realiza plenamente, e não há mais necessidade desse tipo de culto. Então o nosso culto agora é voltado meramente a honrarmos e glorificarmos, a exaltarmos a grandeza de Cristo, a sua obra, a abrangência da salvação que ele nos propiciou por meio do seu sacrifício na cruz, a grandeza da esperança que temos na ressurreição, na vida eterna, que ele nos conquistou ressuscitando dos mortos e subindo aos céus, estando agora assentado à destra de Deus, intercedendo por nós, no aguardo do resgate de nossas vidas, que somos nós suas propriedades, que deveremos ser tirados deste mundo no advento do arrebatamento. Então a lei ela se divide nesse conceito. E nós começamos a falar na semana passada que a lei do Velho Testamento, a lei desses quatro livros, elas vão estabelecer regras que envolvem um comportamento individual, mas estabelecem como uma constituição, um padrão jurídico, pelo qual a nação vai se portar, como uma constituição, como regras e normas que vão pautar aquilo que a nação ou o povo, ou a liderança da nação vai estabelecer, para que haja um mínimo de ordem, de cuidado, de zelo. No Novo Testamento não é diferente. Se você vai comigo em Romanos, capítulo número 13, o apóstolo Paulo ele faz uma observação muito interessante. É lógico, nós sabemos que há governos déspotas, há governos ditatoriais, há governos que negam a divindade. Nós sabemos que há governos humanos que são totalmente contra os princípios de Deus. Mas em todos os países, quer sejam islâmicos, sejam ateístas, sejam tidos como pseudos cristãos,
todos eles existem normas, regras, práticas de comportamento sociais que estabelecem limites para evitar a anarquia. E essas leis não necessariamente envolvem ou englobam o conceito religioso, mas envolvem o conceito moral. Então, quando nós chegamos no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo faz a seguinte observação sobre a visão que se deve ter destas autoridades constituídas. Olha o que ele diz aqui. Todo homem, começando no verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Preste atenção no verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, ou seja, os juízes, os que exercem a lei, os que estão na responsabilidade de julgar segundo as leis estabelecidas, ele diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim, são motivos de temor quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Ou seja, Paulo estabelece o quê? Olha, por que existem os magistrados? Isso, ele está falando no conceito, ele está falando para o povo de Roma, e venhamos e convenhamos, os políticos daquela época, eu sei que era só para aquela época, não eram honestos, muitos deles eram criminosos, muitos deles eram sanguinários, deles eram violentos, começando do imperador e vindo para o Senado, para a Câmara dos Comuns, digamos assim, e nós víamos essa malignidade. Existiam os bons, com certeza, mas existiam os maus, sim. E Paulo estabelece o quê? É necessário que para dirigir uma nação exista o mínimo de leis e regras para resguardar-nos do mal. Porque a única forma, na nossa sociedade mesmo, se nós formos adotar, há um ditado que diz que onde a lei do olho por olho perdura ou existe, nós vamos viver numa sociedade de cegos. Por quê? Todos nós temos culpa, todos nós temos peso. Mas veja, então há uma diferença aqui entre o conceito da lei moral, no sentido da prática individual que deve ser assentado no coração do homem, e aquela lei social que é estabelecido como diretrizes de condução do comportamento moral de uma nação. E foi isso que Deus fez no Velho Testamento. Por isso que a lei no Velho Testamento parece ser tão rigorosa. Vá comigo, por exemplo, em Levíticos capítulo 24. Levíticos é um livro voltado principalmente às normas que estabeleceriam a conduta e o comportamento e as práticas daquele que exerciam inclusive o juizado. Quando você vai no capítulo 24 de Levíticos, e você chega lá no verso de número 24, verso 17, ele estabelece aqui o conceito do olho por olho. Mas veja, não é aquele sentido, aquela pessoa me bateu, eu vou lá e bato nela. Aquela pessoa matou uma pessoa querida, eu vou lá e mato essa pessoa. Não, não é nesse sentido que eu vou exercer uma justiça pessoal assentada no meu coração e indiscriminadamente eu vou pôr essa justiça em prática. Tanto é que ele diz aqui, quem matar alguém será morto. Percebe aqui? Ele não está dizendo necessariamente ser morto por um parente, por um amigo, mas olha o que ele diz. Quem matar um animal restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, ou seja, se alguém quebrasse o braço de alguém, lhe teria quebrado o braço. Olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Uma é a mesma lei, e havereis assim para o estrangeiro, uma é a mesma lei, havereis assim para o estrangeiro como para o natural, pois eu, Senhor vosso Deus.
Percebem aqui que ele coloca, esta lei não é uma lei que estabelece somente um comportamento para quem tem uma aliança feita no Monte Sinai, mas vale para quem habitar na terra de Israel, seja habitante por direito de nascença, herdeiro de Abraão, ou sejam estrangeiros que vêm habitar no meio da terra. Ou seja, era uma lei civil que estabelecia normas e regras. Quem aplicava a lei? Talvez aí o melhor, um texto que deixa claro isso, você vai lá em Deuteronômio agora, vá no capítulo 19, e veja que interessante aqui essa narrativa. Capítulo 19, começando do verso 14. Não mudeis os marcos, os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou se qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Ou seja, aqui ele estabelece o quê? A lei existia, mas não era uma lei aplicada pelo indivíduo, era uma lei aplicada pelas autoridades constituídas pela própria lei, que eram os sacerdotes, que dentro da classe dos sacerdotes existiam os juízes. Então os juízes dentro da classe sacerdotal, os levitas, eles estariam o quê? Exercendo o juizado. Então eles fariam a acariação, eles fariam o levantamento da testemunha, do testemunho das testemunhas, validariam se era um testemunho com credibilidade ou era falso, e diante disso eles exerceriam a lei do olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me quebrou o braço, eu não iria lá e quebraria o braço dessa pessoa, não. Eu iria até o sacerdote, até os juízes, eles julgariam a minha causa e eles exerceriam a lei. Percebe? Esta lei que é dada aqui não é uma lei que deve ser exercida pelo indivíduo. É uma lei social, é uma lei de administração da própria sociedade, para que houvesse ordem, para que houvesse cuidado, como Paulo vai falar lá em Romanos, aplicando o mesmo conceito. Não temos magistrado, porque o magistrado é colocado para o teu bem. Esse tipo de lei não é para o teu mal, é para o teu bem. Mas espera aí, mas aqui está dizendo que se eu matar, eu vou ter que morrer. Sim, olho por olho, mas o conceito é, esta lei não vai ser aplicada indiscriminadamente, ela vai ser aplicada dentro de um conceito de julgamento, de testemunhas, de provas, dentro de um conceito de justiça que Deus previamente estabeleceu com pessoas que são neutras a questões para que possam julgar com justiça. Então, no caso aqui, nós vemos o quê? Que a lei é estabelecida como uma forma de regulamentar o comportamento social. Por isso que Paulo fala, olha, se você não tem que temer a lei se você faz o bem. Você não quer morrer porque matou? Então não mate. Você não quer ter o olho furado porque você furou o olho? Então não fure o olho de ninguém. Mais ou menos isso que ele está falando aqui. E na sequência ele diz no verso 18, os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seus irmãos, far-lhe-eis como cuidou de fazer seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. E preste atenção porque era feito isso, para que os que ficarem o ouçam e tremam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. E olha que o versículo 21, não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, são pessoas alheias à pendência que julgarão a causa e eles não podem olhar com piedade, mas tadinho. Não, eles têm que olhar dentro daquilo que a lei estabelece. Por isso que Paulo ele volta para esse princípio. Lá em Romanos 13 diz, olha, você não deve temer a autoridade quando você faz o bem. Porque quem faz o bem deve ser louvado pelas autoridades. Agora, quem faz o mal teme. Quem está errado teme. Quem está na transgressão, ele tem medo das consequências. E se há uma autoridade constituída que pode lesá-lo porque ele está cometendo mal, então ele não comete. Interessante que Paulo, aqui ele vai abrir um novo leque para como deve ser o conceito da visão do cristão. Por quê?
as leis existiam no Velho Testamento e as leis morais do Velho Testamento continuam existindo na maioria das sociedades. Na maioria das sociedades, por exemplo, o roubo continua sendo roubo. Não mudou. O cobiçar o que é do próximo e tomar o que é do próximo, causando dano ao próximo. A falsa testemunha, que é o perjúrio em tribunal, tudo isso continua valendo em propriamente todos os sistemas judiciários do mundo inteiro, em todas as nações. Porque são princípios imutáveis que vão trazer uma certa ordem, uma certa decência, uma certa organização e valores de credibilidade àqueles que exercem a lei contra o transgressor. É lógico que naquela época, como já falamos semana passada, não existia um sistema carcerário. Eles eram tribos nômades, só no deserto eles passaram 40 anos, eles não tinham como ter uma administração nesse sentido. Então era uma coisa bem dentro da colocação do próprio povo, ou seja, era uma radicalização. E até hoje, nós vemos que no Brasil mesmo há uma indagação sobre a questão até da idade legal dos jovens serem responsabilizados pelos crimes. Porque muitos consideram o quê? Que por causa da menoridade ser quase um parâmetro, se a pessoa é menor de 18 anos, ela tem 17 anos e 11 meses. Se ela cometer um assassinato, ela não vai ser julgada como adulta, ela vai ser julgada como criança, como adolescente. Então se um homem receberia 10, 20, 30 anos por um homicídio, um adulto, um jovem de 17 anos e 11 meses receberia 3 anos, 4 anos de confinamento na Fundação Casa e seria livre depois de 4 anos, depois de ter tirado uma vida. E há muitos que têm tentado mudar a legislação brasileira para que seja mais rígida, mais firme, para que o quê? Para que os jovens transgressores tenham medo. É interessante que Paulo, quando chega lá em Romanos 13, ele diz, você não deve ter medo por causa das consequências. Você deve não cometer esses erros ou essas falhas, não deve transgredir a lei por causa da sua consciência. E aqui vem uma coisa importante, porque veja, no Velho Testamento as leis são aplicadas de forma coletiva, são exercidas de uma forma, digamos, constitucional. Já no Novo Testamento, se você for analisar, vá comigo em João. Evangelho de João, nós vemos Jesus transgredindo a lei. Literalmente, ele é colocado em xeque pela lei, esperando-se que ele exerça a lei, o direito da lei como juiz, e ele vai transgredir o conceito da lei. Vamos lá ver? João, capítulo de número 9. João 9. Não, João capítulo 8, perdão. Diz assim, verso 1. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que esta mulher seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Percebem? Jesus ele é colocado aqui como um juiz. E Jesus, na verdade, embora sendo quem era, aos olhos da própria lei mosaica, ele não podia exercer o juizado. Por quê? Porque, segundo a lei mosaica, os únicos que poderiam exercer o juizado aqui seriam os sacerdotes, os levitas. E aqui no caso, ele é colocado o quê? Numa situação de confrontação, como que dizendo, porque Jesus pregava a tolerância, Jesus pregava o amor, Jesus pregava o dar a outra face, o Jesus pregava a misericórdia. Daí chegam esses homens e falam, Jesus, Moisés disse, a lei estabelece, o que o Senhor tem a dizer? Porque esta mulher foi pega em adultério, em flagrante. É lógico, já havíamos uma tendenciosidade, normalmente citamos isso. Havia uma tendenciosidade daqueles homens porque só trouxeram a mulher e não trouxeram o homem. E lá em Deuteronômio, quando fala do adultério, diz que deveriam ser apresentados os dois, o homem e a mulher. Se foram pegos em flagrante, então deveriam estar os dois ali, mas só trouxeram a mulher. Já vemos aqui uma certa tendenciosidade. Mas eles colocam isso diante de Jesus. E é interessante que,
Segundo a lei, Jesus poderia, como indivíduo ali, não como juiz, porque ele não tinha esse direito, ele não era juiz investido segundo as autoridades. Ele foi trazido essa questão a ele para pô-lo à prova, para que ele se colocasse contra os fariseus, no sentido de negar a responsabilidade legítima ou a legitimidade da lei de Moisés, ou ele acatasse isso e se submetesse à vontade dos fariseus e aos valores, e o povo visse que Jesus não era tão bonzinho assim, tão amoroso assim, digamos. Jesus estava submisso à autoridade daqueles homens e aos seus conchados. E é interessante que diz o texto, isso dizia tentando para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, ou seja, ali é um agir sobrenatural. Deus age de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos aqui que o Espírito Santo age de forma a convencer, a confrontar aqueles homens com seus próprios pecados. E por mais que eles estivessem maquinando, nós vemos que Deus os impactou de uma forma tão forte, tão contundente, que o que diz o texto? Mas ouvindo eles a esta resposta, acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ou ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então aqui Jesus, ele como que responde a essa questão. A lei mosaica é válida, mas na nova aliança nós devemos entender que Deus exerce, além da lei, ele exerce a sua misericórdia, dando alternativas que são bem menos radicais do que aquela lei mosaica, como sendo a minha reação individual pode ser bem mais branda em relação ao cumprimento da lei do que aquilo que a própria justiça pode estabelecer. Como assim? Já contei em alguns momentos esse testemunho, mas alguns anos atrás, vejam aqui bem a questão do indivíduo e da legislação. Em Indaiatuba houve um assalto a uma agência bancária, uma mãe estava com um bebê no colo, bebê de poucos meses, e a criança não parava de chorar, e o banco estava no meio de um assalto. Um dos bandidos apontou a arma para a mãe, mandou que ela fizesse a criança calar a boca, a criança não parava de chorar, a mãe desesperada, o homem deu um tiro e matou a criança e a mãe com a mesma bala. Isso foi algo divulgado em rede nacional, foi algo chocante, e depois se descobriu, essa mãe e essa criança morreram imediatamente ali, vieram a óbito. Descobriu-se depois que esse homem era cristão, o pai da criança e marido dessa mulher. E questionado sobre o que ele faria. E houve, depois de um período, o que atirou foi preso, foi condenado. E este pai que havia perdido seu filho, viúvo, que havia perdido sua esposa, foi até a cadeia e deu um exemplar da Bíblia para o assassino da sua esposa e do seu filho, e ainda disse a ele que o perdoava em nome de Jesus. Ou seja, esse é um tratamento individual. Mas ou seja, pela lei humana, esse homem foi o quê? Pelos magistrados ele foi julgado, ele foi condenado e estava exercendo sua pena. Mas aquele homem, como indivíduo, num relacionamento com Deus, ele extrapola os conceitos da lei. Porque, segundo a lei mosaica, o que deveria ser? Olho por olho e dente por dente. Ou seja, ele matou o seu filho, ele deveria morrer. Uma vida por vida. E o que acontece? Esse homem vai até ele e diz: eu não quero a tua vida, eu quero a tua salvação. Eu não quero a tua morte, eu quero que você conheça Jesus e viva eternamente. É uma loucura. Mas esse é o conceito do cristianismo. Por quê? Porque ele vai trabalhar numa nova dimensão. Então entenda, o Velho Testamento trabalha muito dentro do conceito da legitimação, da legislação dentro de uma condução de uma nação.
Já o Novo Testamento, ele vai trazer esses mesmos valores morais para uma aplicação com uma visão divina daquilo que deve estar no coração do homem. Por quê? Porque a lei é falha. A lei é falha no conceito de tratar o cerne daquilo que a lei combate. A lei combate o mal, a lei combate a criminalidade, a lei combate a malignidade, a lei combate a violência, não é isso? Mas a lei é falha. Por quê? Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 6. É interessante que aqui nós vamos entrar justamente no conceito do Deus do Novo Testamento. Mas você vai perceber que não é o Deus do Novo Testamento, só é o Deus do Velho Testamento. Por quê? Deus, em relação ao indivíduo, ele quer exercer essa misericórdia, ele quer exercer esse amor. Mas a nível da administração de um povo, ele tem que estabelecer regras rígidas para que o povo tema, para que haja uma ordem social. Quando você chega em Romanos capítulo 6, veja o que Paulo fala em relação à própria lei. Ele vai discorrendo sobre a questão da justiça, inclusive do julgamento, da manifestação de Deus para perdão dos nossos pecados, e daí ele vai falando sobre a libertação que temos da lei, e chega aqui no verso, ele começa no capítulo 6 e entra no capítulo 7. No capítulo de número 7, verso 7, ele diz aqui, vamos começar no 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Porque a caduquice da letra era olho por olho e dente por dente. Ouviste o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo. Aquele que odiar o seu irmão, amaldiçoar o seu irmão, vai ser réu de fogo no inferno. Ou seja, a mesma punição para um homicídio é aquele que tem ódio do seu irmão, ou trata seu irmão com desprezo, ou acusa, ou destrói com suas palavras. E então ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de inclinação, ou concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, a lei do pecado, reviveu o pecado e eu morri. É como que Paulo falando, como que eu sei que eu estou transgredindo a lei? Outro dia mesmo eu estava vendo com o Derek de São Paulo, e no caminho todo respeitando as placas, mas chegou ali, entrando em Itatiba, tem uma bendita placa de 60 por hora. E eu de repente, distraído, vim a 80 na rodovia, que é a velocidade da rodovia, e quando chegou na fase de 60 eu não reduzi. E havia um radar. Então na hora que eu vi o radar, pisei no freio e tentei reduzir. A multa não chegou ainda, espero que não chegue, né? Eu espero que tenha conseguido diminuir. Mas percebe, eu tomei consciência de que aquilo traria uma punição sobre mim, porque havia uma placa dizendo que era 60 por hora. Se não houvesse placa, se não houvesse nenhuma indicação, inclusive o próprio Código de Lei diz que é necessário que antes de qualquer radar exista o quê? Uma placa dizendo que a velocidade que é permitida. Então quer dizer, é uma forma de dizer, olha, você está passando por uma região que a velocidade permitida é X. Se você estiver acima disso, você vai sofrer o quê? As sanções da lei. Então eu literalmente pisei no freio, não porque eu achasse que estivesse errado, eu estava numa velocidade tranquila, mas a lei dizia o quê? Que era 60 por hora. Então na hora que eu vi o radar, então eu piso no freio. Percebe? É o que Paulo fala. Eu só tomo consciência do pecado quando o pecado me é apresentado. Porque se não há aquela placa, deixa de ser transgressão. Entenderam a comparação? Aquela placa é uma definição de que eu estou transgredindo. Ela vai definir o que é transgressão e o que deixa de ser transgressão. Então a mesma coisa é a lei, ela só me mostra isso, mas ela não atenua, ela não resolve o meu problema. Que é o que Paulo está dizendo, a lei, ela é boa, mas ela não muda nada a minha sorte, porque ela não facilita para mim, ela não me ajuda, ela não alivia a minha vida. E aqui nós vamos ver justamente um conceito que nós vamos entender claramente isso mais para frente, essa visão.
Deus do Velho Testamento era um Deus de ódio, era um Deus de ira. Se você ler o Velho Testamento, e te recomendo a ler o Velho Testamento, sabe o que você vai aprender? Que não há como você ler o Velho Testamento, apesar de todas essas leis, essas normas, essas guerras, esses conflitos, não há como você não ver a misericórdia de Deus, ver o cuidado de Deus, ver a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Jeremias diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Agora, se você for comigo em Isaías capítulo 1, eu acho lindo esse texto, porque muita gente fala, não, mas o povo de Deus era muito severo, o povo de Israel. Deus, ele trazia o quê? Ele trazia as consequências do descumprimento da lei. Pegue depois, você podendo ler Deuteronômio capítulo 28, ele coloca, olha, se você obedecer, estas bênçãos te alcançarão. Se você desobedecer, estas maldições te alcançarão. Ou seja, a bênção e a maldição não são estabelecidas como regra sobre um ou outro, mas são estabelecidas como o quê? Consequências de escolha sobre um ou outro. Se você escolher a bênção, obedecer, honrar, as bênçãos virão. Se você, no teu coração, se dispor a desonrar a Deus e desobedecer, as maldições virão da mesma forma. Então veja o que diz aqui, por exemplo, capítulo 1. Deus, ele chama o povo de Israel a uma condição. Ele diz assim, verso 10 do capítulo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Ele está chamando Jerusalém como se fosse a cidade de Sodoma, fazendo um paralelo. Sodoma ele destruiu com fogo. Embora antes de destruir Sodoma, quem estava lá como pregador da justiça? Nós vemos em Hebreus que fala isto, que Ló foi mandado para Sodoma como pregador de justiça. Mas aqui diz, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Ou seja, era um povo que era um povo de Deus, era um povo que é um povo chamado por Deus, era um povo que estava debaixo da aliança de Deus, era um povo que apresentava sacrifícios. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura, dos animais, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nas portas, nos átrios da minha casa? Não continueis a trazer ofertas. O incenso que vocês trazem, para mim é abominação, é algo nojento. E também as luas novas, os sábados, que são as festas regulares, os cultos, com toda a pompa e preparação, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansada de a sofrer. Deus está falando, o culto que este povo está oferecendo para mim, o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo que tinha o sacerdote, tinha os rituais, tinha o templo. Ele está falando, eu estou cansado de sofrer. O culto deles era sofrível para Deus, porque Deus via todas as coisas e falava, eu não aguento o que esse povo está fazendo. E chega assim a dizer no verso 15, pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora, preste atenção a partir do verso 26. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, e atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar, vamos discutir. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E olha o que diz o verso 19, se quiserdes, é uma condição. Eu estou dizendo, vocês são cidade de Gomorra, cidade de Sodoma, vocês são um povo corrupto, eu estou farto dos vossos cultos, eu não posso suportar os vossos cultos, eu não posso suportar o seu testemunho, eu não posso suportar a tua vida por causa da sua malignidade, mas eu quero que vocês mudem. E se vocês mudarem, porque é uma decisão pessoal, ele diz, venham conversar comigo, vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, e vamos consertar este relacionamento.
E ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Percebem? É uma mensagem de ódio. É uma mensagem de conscientização falando, olha, o que vocês estão fazendo está errado, eu estou descontente com o que vocês estão fazendo, mas eu estou aberto a conversar com vocês, e se vocês vierem a mim, eu vou perdoar os vossos pecados. Isso está escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento, aqui é um Deus que está querendo matar o povo, consumir o povo, destruir o povo, acabar com a raça daquela gente? Não. É um Deus que está chamando esse povo ao que é um conserto, ao arrependimento, porque o coração de Deus sempre foi movido por essa misericórdia, sempre foi movido por este amor, o mesmo amor que é citado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Este amor é o que respalda desde Gênesis capítulo 1, verso 1, até o último versículo de Apocalipse. Deus sendo amor, Deus tendo misericórdia, Deus andando 2, 3, 10, 20 milhas e cuidando do homem, cuidando dos seus, se comprometendo com eles. No Velho Testamento, quando nós o lemos sem preconceito, nós vamos ver esparramado no Velho Testamento a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, o perdão de Deus, a tolerância de Deus. Mas como eu disse, o Velho Testamento, principalmente a lei, estabelecia um conceito de legitimidade social. Era uma forma de regularizar o comportamento social e não definir, digamos, o cerne da forma como Deus quer tratar o homem. Mas o quê? Para que houvesse cuidado dentro da própria sociedade, que na maioria das vezes não quer saber de Deus. Jesus mesmo cita um exemplo interessante, quando ele fala do juiz iníquo. Ele fala que havia um juiz e havia uma viúva. Essa viúva chegava para o juiz e falava, julga a minha causa. E o juiz falava, eu não temo a Deus e nem honro os homens. Eu não estou nem aí, nem com Deus e nem com os homens, mas eu estou nessa função. E ele diz, mas eu vou atender essa viúva porque ela me importuna. Então, assim, existem muitos magistrados que não temem a Deus e nem estão preocupados com o povo, mas foram colocados lá e estão exercendo sua profissão e estabelecendo conceitos da lei. Então, vamos lá. Qual que é o problema principal que nós vemos então? No Velho Testamento, há essas normas estabelecidas de condução do povo, como nação, como coletividade. Mas no Novo Testamento, Jesus ele vai começar a trabalhar em cima do quê? Da forma como eu devo lidar com estas questões que envolvem o dano, que envolve a ofensa, que envolve o crime contra nós, de uma forma como indivíduos que trazem sobre si o caráter de Cristo, que trazem sobre si a responsabilidade de sermos testemunhas de Cristo nessa terra. E qual era o problema da lei principal? Talvez o melhor texto que define o problema central da lei, como já falamos, lá em Romanos, Paulo diz, olha, a lei é boa, mas a lei ela não ajuda. A lei ela faz o quê? Ela revela sobre mim a malignidade minha, ela só traz à tona o que eu estou fazendo de errado. Ela só mostra o caminho, o que eu estou fazendo de errado, mas ela não ajuda em nada em resolver esse problema. Quando você chega em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número... Deixa eu ver. Capítulo número 9. Hebreus, capítulo número 9. O escritor ele vai falar justamente sobre o conceito da lei. Da lei do Velho Testamento. Tanto a lei moral como a lei cerimonial. E qual a dificuldade? Olha o que ele diz assim. Começando do verso 1. Ora, a primeira aliança, a lei mosaica, feita no Monte Sinai, também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa da exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava a urna de ouro, contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório.
Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Ou seja, aqui entra aquela questão que falamos para vocês logo no início, da lei cerimonial e a lei moral. Então aqui ele está falando não de uma lei moral, mas ele está falando de uma lei cerimonial, tá? Mas você vai ver que esta lei cerimonial, ela era realizada por causa de uma questão moral. Como assim? Ora, depois de tudo isso, verso 6, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, ele estava falando que a revelação do Espírito Santo que nos conduz à plenitude de Deus, a desfrutar da comunhão plena com Deus, de podermos estar na presença de Deus, ainda não havia sido aberta pelo Espírito Santo na velha aliança. E olha o que diz o verso 9. E é isto, tudo isto, uma parábola, uma figura de linguagem, um exemplo para a época presente. E segundo esta figura de linguagem, esse exemplo, segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, os dons e os sacrifícios que são oferecidos, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Qual que é o problema da lei? E qual é o problema tanto da lei moral como da lei cerimonial do Velho Testamento? Assim como de toda a legislação. O problema é que a lei existe, as normas existem, mas as leis só nos conscientizam, mas elas não nos transformam. Não é porque eu sei que matar é errado que eu não tenho vontade de matar. Não é que roubar é errado que eu não tenho vontade de roubar. Não é porque adulterar é errado que eu não tenho vontade de adulterar. Ou seja, eu posso não fazer segundo a lei para que eu não venha sofrer consequências, mas não porque no meu coração está sentado Deus é santo, eu sou santo e eu não vou praticar estas coisas porque isto ofende a santidade de Deus e o anseio da minha alma é agradar o coração de Deus. Ou seja, não é porque eu não tenho mais necessidade disso porque eu fui transformado numa nova criatura. É por medo das consequências. Ele está falando, a lei, os rituais, as normas do Velho Testamento só conscientizavam, mas não transformavam. Já quando vem Jesus Cristo, ele vem com outro propósito. Ele vem com o propósito de nos livrar do poder da lei. Não no sentido de que a lei nós não teríamos mais responsabilidades legais, mas porque a lei não seria somente para nós um fator de efeito condenatório ou confrontador, mas a prática do andar com Deus nos capacitaria a sermos observadores da lei, porque a nossa consciência foi transformada, que é o que ele diz aqui. As pessoas traziam sacrifício para o santuário, mas elas quando saíam do santuário sendo as mesmas pessoas. Elas obtinham perdão do pecado por meio do sacrifício dos animais, mas elas saíam as mesmas pessoas. As pessoas obedeciam a lei no Velho Testamento, mas isso não mudava o seu caráter. Só estabeleciam regras que as pessoas se mantinham debaixo dela com medo das consequências da punição que estava por trás da lei, da transgressão da lei. Por isso que ele diz, e isto é uma parábola para a época presente, segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, os dons dos sacrifícios, no tocante à consciência, à natureza humana, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, ou reservas, ou práticas, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então o que acontece? Toda a lei mosaica ela vem com essa defasagem, a lei do Velho Testamento ela vem com essa defasagem. Por quê? As pessoas elas executavam a lei, mas por medo das consequências. Não porque queriam perdoar, porque queriam ser misericordiosas, porque estavam exercendo o caráter de Deus. Por isso que quando chega no verso 11, veja a diferença.
o salto que dá do Novo para o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento só se conhecia a lei, os rituais, as normas, o culto do passado, que não ajudava em nada a mudar a nossa natureza, a natureza humana. Agora veja o que diz o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de novilhos, de uma novilha aspergida sobre os contaminados santifica quanto à purificação da carne, ou seja, quando o sacerdote cumpria todo aquele ritual de entrar no Santo dos Santos, derramar o sangue sobre o propiciatório e depois pegar aquele mesmo sangue, da mesma bacia que ele havia jogado sangue sobre o propiciatório, ir até o povo e jogar o sangue, aspergir, espirrar o sangue sobre o povo de forma simbólica, trazendo perdão, ele diz: portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de novilho, aspergida sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, preste atenção que diz o verso 24, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que muda no Novo Testamento? O Deus do Novo Testamento, ele continua tendo as mesmas leis morais. Só que agora a aplicação da lei moral dele está definida sobre o que? A possibilidade de que, tendo consciência do caráter de Deus, das escolhas de Deus e da semelhança que devemos ter com ele, a obra de Cristo pode se fazer muito mais completa sobre nós, porque o sangue de Jesus, ele não somente nos perdoa dos pecados, como o sangue de bodes e ovelhas perdoava o pecado do Velho Testamento, porque o povo obtinha perdão dos pecados do Velho Testamento. Embora, é lógico, nós sabemos que o sangue daqueles animais era o quê? Uma forma simbólica do sangue de Jesus Cristo. Era aquele sangue que teria valor em Cristo, que já era conhecido no Velho Testamento. Pedro ensina isso lá na sua primeira carta, capítulo 1, que o sangue de Jesus era conhecido com efeito para perdão dos pecados antes da fundação do mundo. Então aqui ele está dizendo que quando Jesus entrou no Santo dos Santos, ele não só cumpriu a lei moral e perdoou os nossos pecados decorrentes da carne, mas diferente daquelas práticas e normas que eram impositivas e não transformadoras, a obra de Cristo não só nos livra dos pecados, da condenação, da punição da lei, porque foi castigada sobre ele toda a punição da lei dos nossos pecados, mas diz o quê? Que este mesmo sacrifício transforma, muda, diz aqui, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que a partir deste encontro com Cristo, nós venhamos a ter o quê? Sirvamos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, certo? Porque daí vai falar que Moisés ofereceu sacrifícios. E na sequência ele vai falar sobre essa questão, diz assim, verso 23, era necessário, verso 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha que texto maravilhoso. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem por tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio,
Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação. Então o que ele está dizendo? Que toda aquela legislação do Velho Testamento é aplicada a nível de uma nação. Já a legislação do Novo Testamento, ela não é aplicada a nível de uma nação, nem a nível de uma coletividade, mas ela é aplicada dentro de uma consciência prática do indivíduo. Ah, mas pastor, nós fazemos parte da igreja, a igreja é uma coletividade. Sim, a igreja é uma coletividade, mas Jesus não salva um bando. Quando houve a pregação de Pedro no Pentecostes, o que aconteceu? Quase 3.000 almas se converteram. Aquilo se tornou igreja. No meio daquela multidão, eles disseram, o que devemos fazer para sermos salvos? Pedro disse, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, aquela multidão creu, mas cada um teve que tomar. Não foi uma coisa, agora que vocês creram, está tudo liberado, vocês são igreja. Não. Cada um teve que tomar uma decisão pessoal de conversão, de confissão, de arrependimento e de batismo, de compromisso com essa aliança. Por isso que o batismo, essas práticas, envolve o quê? Uma decisão pessoal e intransferível. Então, na graça, embora Deus trabalhe com a coletividade da igreja, a igreja só cresce a partir do indivíduo. É um indivíduo acrescentado de cada vez. Não existe grupo, não existe bando, não existe coletividade que é transformada como coletivo. Nós fazemos parte de uma igreja, embora nós não podemos nos reunir nos dias de hoje, nós fazemos parte de uma coletividade, mas a coletividade em si não define quem eu sou. Porque o teu testemunho pode influenciar o meu, o teu testemunho pode prejudicar o meu testemunho pode abençoar a tua vida, o meu testemunho pode prejudicar a tua vida. Mas entenda, o meu testemunho é uma decisão minha. Não importa se fulano, se pastor, se apóstolo, se Beltrano ou Ciclano está falando ou fazendo certo ou fazendo errado. O que importa é a decisão que eu como indivíduo tomo diante de Deus. Porque embora somos chamados para uma coletividade, o chamado de Deus não é coletivo. É diferente de quando ele chamou o povo de Israel. Ele foi no Egito e chamou toda aquela nação, ou seja, todo mundo passou, e Paulo vai usar essa expressão, que todos foram batizados no deserto. Eles foram batizados quando passaram pelo mar. Aquilo ali foi um batismo, eles deixaram a vida velha para trás e passaram por uma vida nova. Então eles passaram por uma coletividade. Nós podemos até ser batizados com outros irmãos no mesmo dia, mas o batismo é individual. É você que é mergulhado nas águas, é você que é salvo pela graça, é você que se converte, toma uma posição pessoal e intransferível. Então, dentro disso, as regras e as normas de Deus passam a valer numa dimensão muito mais alta. Por isso Jesus, em chegar lá no Sermão do Monte, ele vai falar o quê? O conceito da mudança da lei. Que mudança da lei? Olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Antes era assim, agora é desse jeito. Por quê? Porque antes se olhava a ação. Hoje eu olho a sua consciência, a sua intenção. O que te motiva? Então, dentro dessa perspectiva, você vai ver que a mensagem de Deus em todo o Novo Testamento é essa conscientização de uma escolha pessoal. Não só pela salvação, mas uma escolha pessoal para a transformação das nossas vidas por meio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, dentro disso, você vai perceber o quê? Não há diferença de um Deus para o outro. Da mesma forma que a não santificação vai gerar o que em mim? Vai gerar morte, como transgressor da lei. Vai gerar morte. Por quê? Se eu não andar em santidade, eu não verei a Deus. Se eu não obedecer a Deus, eu não verei a Deus. Se eu não estiver devidamente preparado, eu não verei a Deus. Eu posso declarar uma fé, eu posso fazer parte de uma igreja, como o povo de Israel. Nós lemos lá em Isaías 1. Era um povo que vivia num coletivo, prestava culto coletivo, adorava coletivamente, oferecia sacrifícios coletivos, mas individualmente eles estavam longe de Deus. E Deus os chama o quê? Para um relacionamento pessoal. A mesma coisa vale para hoje. Então, quando olhando diante dessa perspectiva, esse questionamento, principalmente das pessoas que não creem em Deus, os ateus,
eles tentam lançar sombra ou colocar fumaça sobre a dignidade de Deus, o caráter de Deus, nós devemos ter essa consciência simples. O Velho Testamento são regras estabelecidas para a definição de uma constituição que dirigia uma nação no meio de outras nações. E não uma direção pessoal que dizia, ó, você pode matar quem te ofende, você pode destruir. Tanto que Jesus Cristo tem que quebrar esse paradigma dizendo, olha, não é assim. A questão é como você vai tratar com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Perdoa o teu inimigo, abençoa o teu inimigo, dá fome ao teu, dá comida para o teu inimigo, dá água para o teu inimigo, que você dê a tua face, a outra face, depois que te baterem, que se te tomarem a túnica, dá também a capa, se pedirem para andar 1 milha, anda 2. Então, ele vai dizendo o quê? Ama, perdoa, tolera, suporta. Não é a lei do olho por olho, nem dente por dente, porque é uma visão pessoal aqui. Assim como para a igreja, como igreja nós podemos, a igreja não pode adotar também a lei do olho por olho, dente por dente. Porque a lei agora é regida por essa lei da graça, da misericórdia, da tolerância, da paciência, da misericórdia que se estende a cada dia, para que o maior número de pessoas sejam salvas, o maior número de pessoas sejam alcançados por essa graça. Eu espero que tenha trazido uma resposta nesse conceito. Tem perguntas? Né? Que isso tenha trazido uma resposta a este conceito, desse parâmetro de comparação entre essas duas questões. E que você possa entender essa dimensão desse cuidado de Deus sobre nós. Deus é o mesmo, Deus não muda, Deus é imutável, o mesmo Deus de hoje, de sempre, e sempre será eternamente. Então não há diferença, não há sombra de variação. A questão aí é que muitos homens, quando analisam esse quesito Deus, da relação do Velho Testamento, eles tentam atribuir a Deus um mau caratismo. Da mesma forma que hoje, os homens que legislam, que fazem as leis, eles fazem as leis visando um bem maior, um bem social, um bem coletivo. E eles não são maus porque eles mandam prender os bandidos. Eles não são maus porque eles punem os transgressores. Talvez hoje, por causa da questão da humanização dos sistemas, do sistema carcerário, que embora aqui no Brasil, pelo menos, é uma questão vergonhosa, que o pessoal diz que é mais uma escola, é uma escola de aperfeiçoamento do criminoso, que ele entra como bandidinho meia boca e sai de lá especializado, é a faculdade do crime. Mas em muitos países que adotam a pena de morte, eles adotam os mesmos princípios da Constituição que Deus estabeleceu no Velho Testamento. Por que fazem isso? Para que os outros que ficam temam. E por temerem, não pratiquem os mesmos crimes daqueles que morreram. Aqui no Brasil já não existe pena de morte há muitos anos. Mas o conceito básico continua sendo o mesmo. A lei existe para a restrição do mal. E se não houvesse lei? Ruim com ela, pior sem ela. Ruim com a magistratura, com os magistrados, com os juízes, muitos deles sabemos corruptos, mas também muitos deles exercendo com hombridade e caráter, porque nós não podemos definir, assim como não podemos definir em nenhuma função, ou pessoa, ou classe, ou tipo em qualquer função que exista, que todos são maus, a não ser os bandidos mesmos. Um traficante é mau. Um assassino é assassino, um ladrão é ladrão, não tem como ter um ladrão bom. Não existe esse negócio de Robin Hood. Né? Mas no sentido, médicos, existem os bons e os maus, advogados, os bons e os maus, pastores, os bons e os maus. E não podemos generalizar a todos o mau caratismo. Assim como também não podemos generalizar sobre todos a integridade. Vai depender do testemunho, do compromisso de que cada um exerce a sua função e a sua profissão. Espero que isso tenha ajudado você, te dê um parâmetro de você poder ter resposta àqueles que estão ao teu redor quando questionarem sobre esse assunto. Por que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo? Ou seja, não existe diferença nenhuma. E eu desafio você a ler o Velho Testamento. Minha filha ela terminou de ler a Bíblia há alguns meses. Ela diz, pai, mas não tem como não ver a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso, como Deus é tolerante, como Deus é paciente. E é engraçado que quem lê a Bíblia, ele vai chegar a esta conclusão. Quem pega fragmentos da Bíblia, ele vai ficar com um monte de nó na cabeça, mas quando você lê a Bíblia
e permite que ela entre no teu coração e te dirija, você vai perceber com muita clareza que a palavra de Deus vai testemunhar da graça, da misericórdia, da tolerância, do caráter de Deus. E mesmo nas entrelinhas, você vai acabar concordando com o que Jesus Cristo disse. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Espero que Deus possa abençoar teu coração, trazer paz, trazer graça e trazer resposta cada dia mais. Se você tiver perguntas a respeito desse assunto ou outros, nós estamos à tua disposição pelo WhatsApp, pelo Face. Nosso telefone, temos sempre avisado, é 11 98573 0510. Você pode entrar em contato, tirar as suas dúvidas e estamos aqui para servi-los.